nas duas reuniões anteriores, nós já falamos, através do pastor Marcos e da pastora Priscila, sobre esse tema, o grande amor de Deus, o incomparável amor de Deus. Mas o assunto ainda não se esgotou, e mesmo que ele seja tratado por horas, só neste mês, nós não vamos conseguir falar sobre tudo sobre este amor. Mas este pouco que estamos falando, isto que nós estamos ministrando, já vai nos dar uma base para que nós, como Igreja de Deus, estejamos buscando a cada dia mais deste amor e bebendo desta fonte inesgotável deste amor, para que nós possamos ser uma bênção nesta igreja, nesta cidade, nesta nação e nas nações da face da terra. Pois nós vamos então ler o texto base desta noite no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, e no versículo 13. 1 Coríntios 13, 13, que nos diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. O maior destes é o amor. Mas eu gostaria de pedir para colocar aqui no telão, desde o primeiro versículo do capítulo 13, para que nós possamos ler e fazer uma reflexão disto que o apóstolo Paulo está falando, e terminando a sua fala aqui no versículo 13. Versículo 1: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como a prata que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não há inveja, não se envergonha, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo no escuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor.
O maior deles, porém, é o amor. Paulo nem sempre pôde fazer essa afirmação na sua vida. Houve um tempo em que ele não tinha o conhecimento desse amor. Ele conhecia em parte o amor de Deus. O amor de Deus, o amor de Paulo por Deus era religioso. Se baseava na sua religião, a qual ele defendia com unhas e dentes. Chegava até prender aqueles que fossem contra a sua crença, a sua religiosidade. E ele era um inimigo dos cristãos, um inimigo de Cristo, um inimigo do Messias. Mas um dia ele teve um encontro com o Messias, ele teve um encontro com Jesus, e desse encontro resultou a sua conversão. Mas ele teve que ser açoitado por Jesus. Ele ficou cego naquele dia. Ele foi guiado até a cidade próxima onde ele estava, onde ele ia. E lá, alguém orou por ele. Alguém que cria em Jesus, que cria na cura divina, orou por ele. E ele foi curado da cegueira. Ele experimentou o terror de não ver. Ele experimentou a tristeza de não ter a faculdade de ver, ter a sua visão tirada. E isso certamente lhe trouxe uma lição muito grande. Nesse momento de dor, nesse momento de cegueira, ele pôde ver que o que estava no seu coração não era tudo aquilo que Deus desejava. Ele pôde experimentar nesta hora o amor de Deus. E mais especificamente, quando ele foi curado. Quantos de vocês aqui já foram curados por Jesus? E há pessoas que vêm de cidades distantes para participar do culto em determinada igreja, porque ali alguém orou por eles e eles foram curados. Eles dizem: como vamos deixar essa congregação? Veja o que nós tínhamos antes, o que nós sofríamos antes, e o que nós temos agora, e o que somos agora. Claro que é o mesmo Deus de lá e daqui, mas veja o amor que nós temos agora por aqueles que oraram por nós. Isto Paulo pôde sentir naqueles momentos de trevas, que aqueles discípulos que ele odiava tinham um amor muito maior do que o seu por Deus. Ele pôde experimentar naquele momento de aflição a sua conversão a esse Deus, ao nosso Deus. E a partir daquele momento o seu amor por Deus também foi muito grande, foi inexplicável. Ele passou a amar a Deus sobre todas as coisas, como diz o mandamento, como ele conhecia no mandamento de Deus, como ele conhecia na lei de Deus, só que ele não praticava. Agora ele estava vivenciando este amor na sua própria vida, não somente no discurso da religião, da crença, mas estava sentindo este grande amor de Deus. E o pastor Marcos falou aqui no primeiro dia da ministração sobre o amor incomparável, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós também, como Paulo, temos experimentado deste grande amor. Alguns de nós também foi em momento de trevas, como foi o de Paulo, momentos de sofridão, como foi o de Paulo, um momento de incredulidade, como foi o de Paulo, mas o Senhor quebrantou-nos com esse grande amor, e hoje nós temos alegria e temos inclusive o nosso coração cheio desse amor, a nossa vida cheia desse amor, para podermos falar dele. Paulo, que agora estava convertido e amava o Senhor de todo o seu coração, conforme a palavra de Deus lhe ensinava,
ele pôde falar essas palavras, ele pôde escrever essa carta para a igreja de Corinto, e que ele disse: não adianta nada, riquezas e nem bens desta terra, e toda a sabedoria desta terra, se não tiver amor no coração. O amor está em primeiro lugar. O amor é algo que completa o ser humano, e só encontramos em Deus. Paulo só encontrou em Deus. Paulo só encontrou no momento que ele se prostrou aos pés de Jesus e converteu o seu coração. Glória a Deus. Mas no livro de Lucas, no capítulo 10 e no versículo 37 a seguir, nós temos a história de Jesus falando sobre o amor, sobre o mandamento de Deus, os dois mandamentos de Deus, que deles depende toda a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, de toda força, de todo o coração, e o segundo, semelhante a este, amar o próximo como a si mesmo. E Jesus então estava falando e ensinando, e um doutor da lei perguntou: o que eu devo fazer para entrar nos céus? E Jesus perguntou para ele: tu conheces a lei? Tu conheces os mandamentos? Claro que ele conhecia, porque ele ensinava. Ele era um professor, ele era um doutor da lei. Ele disse: eu conheço. Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele disse: eu conheço, eu ensino. E Jesus disse: então, faze isto, e tu irás para o céu, tu terás o reino de Deus. Aí ele perguntou: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus começou a explicar, como nós temos aqui escrito na Bíblia, a partir do versículo 30 do capítulo 10. E respondeu e disse-lhe Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou por ele, por outro lado. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita. Quando chegou ao lugar, o viu, passou também para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Jesus perguntou: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A pergunta foi respondida por Jesus: para entrar no céu, faça o mesmo que o samaritano fez para o seu próximo. Mas vamos agora meditar um pouquinho nesses personagens que não fizeram nada. Primeiro, um sacerdote. Mas Paulo também
ele não era um sacerdote, mas era alguém que ensinava a lei, alguém que era respeitado como religioso em Israel, e ele fazia a mesma coisa. O amor dele era muito limitado, o amor dele era interesseiro, o amor dele era superficial, o amor dele não era o amor de Deus, o amor ágape, esse amor que nós estamos falando, que nunca se acaba. E no momento que não lhe conveio, ele passou de largo, ele não se interessou, porque um sacerdote não haveria de parar ali, não tinha obrigação. O amor dele era quando estava junto com a sua congregação, mas era uma pessoa fora da congregação. E aquele homem que estava sofrendo não chamou a atenção desse homem, e ele passou de lado. Depois passou também o levita. O levita também era alguém que ministrava no templo, era alguém que tinha um chamado de Deus, era alguém que falava as sagradas escrituras através do cântico, e cuidava do templo também. Mas isto não comoveu seu coração, e ele passou de largo. Você sabe que nós tivemos há menos de um mês atrás uma situação que tem muito a ver com o que nós vamos falar agora do terceiro personagem. Uma família teve um momento de grande aflição, de uma morte inesperável, quando a mãe faleceu, e era uma irmã da igreja, aqui da igreja, uma jovem de 22 anos, você sabe, e ficaram o viúvo, nosso irmão, e os seus 3 filhinhos, 4, 2 e a que havia nascido. Isso nos comoveu, e realmente a igreja estava lá, e ainda está, com o coração aberto para ajudar essa família, e está ajudando. Mas vejam, uma família se comoveu tanto, e essa família era desconhecida da família sofredora, que eles foram lá e viram a habitação e disseram: nós vamos ajudar, nós queremos ajudar, nós temos posses, nós podemos ajudar, e nós vamos adquirir um bem, uma casa, e vamos entregar para vocês. E eles fizeram isso. Ainda está em trâmite nos cartórios, ainda não está registrado, mas eles já estão quase para se mudar para essa casa. Não vou falar valores aqui, mas talvez muitos de nós não teríamos valor para comprar uma casa que eles compraram para ele, deram. Outras pessoas se uniram e fizeram uma vaquinha e também juntaram alguns R$1.000, que vai dar para comprar também os móveis. Muitas pessoas, inclusive os irmãos aqui da igreja, tiveram compaixão e levaram comida, leite, e hoje eles estão com as suas necessidades supridas. Alguém estendeu a mão, alguém teve misericórdia. E aqui nesse texto nós vamos ver que alguém teve misericórdia. Eu conversando com a minha esposa, dizendo assim: mas este mundo, nem tudo neste mundo está perdido. Ora, o que as pessoas fizeram por essa família, o que essa igreja fez por essa família, o que nós estamos fazendo por essa família. Esse é o papel da igreja, eu dizia para minha esposa, esse é o nosso papel, nós ajudarmos os necessitados, fazemos aquilo que é possível e às vezes até o impossível, ajudar o nosso irmão. E aqui no terceiro personagem, diz que ele não era muito chegado à igreja, mas era uma pessoa que já tinha experimentado, digo a igreja de Israel, né? Era uma igreja que experimentava já e sabia desse amor de Deus, sabia desse mandamento de Deus. E quando ele viu aquele homem gemendo, aquele homem ali sozinho, sem ter nenhum auxílio, sem ninguém para lhe ajudar, ele desceu do seu animal e atendeu às suas necessidades,
aplicou-lhe os primeiros socorros e colocou no seu jumento e levou para uma estalagem. Era tudo o que aquele homem precisava. Se não tivesse alguém que lhe acudisse naquele momento, ele poderia morrer ali à beira da estrada. Certamente ele teria morrido. E o sofrimento daquele homem tocou bem forte no seu coração. E Jesus disse que esse homem teve misericórdia, os outros não tiveram misericórdia. O amor sem misericórdia é um amor que nós não podemos classificá-lo como esse amor que nós falamos aqui em 2 Coríntios, que disse Paulo, que permanece, o amor de Deus. É um amor interesseiro, isto é, eu vou te amar, eu vou te ajudar se eu receber algum benefício. O mundo está assim, e as pessoas estão sofrendo, e já não existe mais ninguém que esteja com o coração cheio de misericórdia para ajudar essas pessoas. Lá, duas não tinham esse amor, duas pessoas que passaram, não se importaram com o próximo, não usaram de misericórdia para ajudá-lo, mas um sentiu esse amor no coração pelo seu próximo e usou de misericórdias. Mesmo que esse mundo esteja entregue ao ódio, há pessoas que não se preocupam com o seu próximo, ainda existe um de Deus, ainda existe a igreja de Deus que se preocupa. E o dia que a igreja de Deus não tiver mais misericórdia, o sofrimento será insuportável aqui nesta terra. Haverá dores e rangeres de dente, mas enquanto a igreja do Senhor estiver aqui cheia deste amor, cheia de misericórdia, ainda as pessoas que sofrem serão socorridas nas suas necessidades mais prementes, serão atendidas tanto física como espiritual e também emocionalmente falando. Misericórdia é um tema que hoje está muito em moda pela ciência, inclusive a psicologia. Existe uma área, uma corrente da psicologia que está ensinando aos psicólogos a trabalhar sobre misericórdia, que significa se preocupar com as pessoas, se preocupar com os pacientes, não somente atendê-los, mas saber que são seres humanos e se condoer das suas enfermidades, das psicológicas ou emocionais, e poder ajudar essas pessoas. E quando eu participava de um seminário em Porto Alegre, me veio à mente esse ensinamento bíblico que eu já conheço desde criança, ensinado por Jesus, que nós precisamos ser misericordiosos. E esse pensamento de Jesus nos dias de hoje está sendo comprovado cientificamente que é o mais adequado para tratar o sofrimento daquelas pessoas que estão padecendo, que estão solitárias e que estão sem ajuda e que estão sem ninguém ao seu lado. Jesus já sabia disso. Jesus estava dizendo para aquele homem: no reino de Deus vão chegar aqueles que se preocuparem com o próximo, aqueles que sentirem as dores do próximo e ajudarem essas pessoas. Não adianta somente sentir as dores, mas precisamos ajudar essas pessoas, seja na área que for, seja no momento que for, na situação que elas estejam. Essa família que foi ajudada aqui da igreja, eles estão passando por um misto de grande tristeza, de grande dor, de grande luto. Imagina perder um ente querido, perder a mãe, essas crianças, perder a esposa, este marido, perder a filha, esta mãe, este pai, com 22 anos. Que tristeza, que luto, que precisa ser elaborado muito bem, para que as pessoas não fiquem sofrendo a vida inteira por essa perda. E por outro lado, a alegria de ver alguém que se importou com a dor,
Alguém que estendeu as mãos, está estendendo, dizendo assim: estamos ao teu lado, tu tens uma vida para viver, nós vamos te ajudar, mesmo nesse sofrimento intenso, queremos estar ao teu lado, sofrendo contigo, e o pouco que nós podemos ajudar, nós vamos cuidar. E essa família ainda disse assim: lá no mundo tem os padrinhos, né? Aqueles que ficam de padrinho, quando os pais não podem ajudar, os padrinhos ajudam. E eles disseram: nós queremos ser os padrinhos dessas crianças, queremos ajudar não somente aqui, agora, mas ajudar sempre essas crianças. Isto é bíblico, irmãos. Isto que eu falei para vocês dessa família reflete exatamente nesse texto, linka exatamente nesse texto que nós lemos aqui. Que não adianta nada nós termos todas as coisas, temos todas as possibilidades, e nós desfrutarmos de toda a sabedoria, de toda a inteligência, de todas as riquezas, de todos os bens desta terra. Se não tivermos amor, nada disto vai nos ajudar, porque todas as coisas aqui fenecem, tudo que está aqui um dia desaparece, mas não desaparece a fé, a esperança e o amor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Paulo, e nós lemos aqui no versículo 30, melhor dizendo, no versículo 13, 1 Coríntios 13, que agora permanece a fé, a esperança e o amor. Quantos aqui gostariam de... Quantos aqui, melhor dizendo, entende que o mais precioso é a fé? Tem alguém? Mais preciosa é a esperança. E agora? Quantos entendem aqui no nosso meio que o mais precioso é o amor? Que permanece o amor. É exatamente essa palavra. O amor permanece. Jesus disse: sem amor não vai resolver nada. A fé e a esperança. O amor cobre todas as coisas. O amor é muito melhor do que todas as coisas. Quando nós amamos, nós nos aproximamos dos sofredores, nós nos aproximamos dos nossos amigos em todas as horas, nos momentos bons e nos momentos ruins, nos momentos que eles estão caminhando, nos momentos que eles estão caídos, nos momentos que eles estão felizes e nos momentos que eles estão tristes, pois este amor é o amor de Deus. Foi este amor, com este amor que Jesus nos amou, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus teve compaixão do sofredor, Deus teve compaixão de mim, Deus teve compaixão de você, Deus teve compaixão de nós e nos salvou. Olha o que Deus fez conosco, irmãos. Aqueles que estão servindo a Deus há 5 anos, olha o que Deus já fez por você durante esses 5 anos. O amor de Deus foi muito grande na sua vida. Imagine agora, de minha parte, que sirvo a Deus há mais de 50 anos. Veja o que Deus fez por mim. Será que eu poderia abandonar o Senhor? Será que eu poderia me esquivar de ir, dizer não para o Senhor? Será que eu poderia deixar de falar desse amor, se eu tenho saúde, se eu tenho força, de deixar de pregar esse evangelho? Não, porque esse amor, ele ainda permeia na minha vida, ele ainda enche meu coração a cada dia. Esse desejo de fazer a sua obra, esse desejo de amar essa igreja. Eu pergunto para vocês, eu sirvo a Deus há mais de 50 anos, e amo a esse Deus há mais de 50 anos. Eu sirvo porque eu amo. Se eu não amasse, eu não estaria mais servindo a Deus. Em 50 anos, já teria abandonado. Eu sou casado, agora daqui a 3 dias vai completar 43 anos.
43 anos eu estou lá da Marilene porque eu a amo. Se eu não amasse, seguiria o curso deste mundo, me divorciaria. Mas é o sinal de que nós permanecemos ao lado da nossa esposa, porque nós amamos. Eu tenho os meus filhos já com mais de 30 anos, todos eles, e eles estão sempre perto de mim, e eu os amo. Por isso que eu os tenho perto de mim. Será que nunca fizeram algum desagrado a mim? Certamente, mas eu os perdoei, porque quem ama perdoa. No caso da Marilene, há 43 anos, será que eu nunca errei? Será que eu nunca fiz alguma coisa de erro para ela, de desagrado para ela? Com certeza, e ela me perdoou. E será que ela nunca fez nada também que me desagradasse? Com certeza, mas porque eu a amo, eu a perdoei. E me lembrando, nós estamos aqui, este ano vai fechar, final deste ano, 20 anos nesta igreja. O maior tempo numa igreja só. Bati o recorde que era de Joinville, 10 anos. Agora 20 anos aqui. 20 anos pregando. Só nesse lugar vai completar este ano mais de 10 anos. Quase todos os domingos. E houve tempo que eu pregava na terça, na quinta, no sábado e no domingo. Hoje nós já temos pastores que nos ajudam, que ministram conosco. Se não fosse por amor a vocês, será que eu estaria aqui até agora? Será que eu não tinha ido embora antes? Será que eu não teria pedido para a convenção, para me transferir? Isso é prova de que eu os amo. E vocês que me amam e que me ouvem já há quase 20 anos, será que vocês permaneceriam aqui se não fosse por amor? Tantas igrejas bem pertinho da casa de vocês, bem pertinho da cidade de vocês. Nós temos pessoas que vêm de outras cidades para se congregarem conosco. Se não fosse por amor a Deus e por amor a nós, aos pastores e à igreja, será que estariam ainda aqui? Claro que não, porque o amor a Deus continuaria, mesmo que fosse para outra igreja. Mas o que nos une é o amor, e esse amor não pode faltar. Esse amor precisa cada vez crescer, se intensificar mais e mais em nosso meio. Jesus estava dizendo, Jesus estava demonstrando através dessa resposta para aquele doutor da lei: sem amor é impossível. E Paulo entendeu isto. Sem amor é impossível nós permanecermos juntos, permanecermos unidos. Sem amor nós não vamos conseguir vencer, porque não vamos permanecer juntos. E se nós não estivermos juntos, nós não vamos vencer. Porque esse amor nos constrange a orar, a buscar a Deus, a nos doar pelas pessoas, a ajudar as pessoas, a dar um abraço naquele que está triste, a trazer uma palavra de amor e de conforto àqueles que estão desanimados. Através desse amor é que nós nos movemos a cada domingo para estarmos aqui, amando a Deus, amando uns aos outros, amando o nosso próximo. Porque há muitas pessoas que dizem: eu só amo a Deus, mas não amo o próximo. E essa palavra, ela não é uma palavra íntegra. Essa palavra, essa frase, esse amor é parcial. Para que nós possamos amar a Deus, nós precisamos também nos amar uns aos outros e ter misericórdia dos outros. Isso é sentirmos as necessidades de cada um, nos condoermos com as pessoas, estarmos juntos com elas nos seus momentos de maior aflição. E Jesus terminou a história falando de uma simplicidade muito grande. Depois que contou esta parábola para aquele doutor: faz o mesmo e tu vais entrar nos céus. Jesus não estava discutindo com ele, nem criou uma discussão ali sobre se tu vai entrar no céu ou não vai, sobre os pecados dele ou não. Mas Jesus disse: só faz isto, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo. Mas como ele não tinha entendido muito bem, ou tinha
transparecido que não havia entendido, Jesus contou essa história para ele. E ele disse: tu entendeu agora? Ele disse: entendi. Então faz a mesma coisa. Esse é o conselho que eu te dou. Faz a mesma coisa e tu vais poder entrar nos céus. Tu vais poder ter a vida eterna. Porque lá no céu existe esse amor, irmãos. Esse amor que foi dispensado para a terra, foi dispensado para nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu estava domingo passado andando na cidade. Eu estava, até aproveitei porque fiquei sem carro, estou sem carro ainda, pelo furto que aconteceu na semana retrasada. E eu saí domingo passado na praça. Fazia tempo que eu não andava ali na praça a pé, sempre passo de carro. E eu passei, e tem algumas pessoas que saíram lá da clínica da Caldec, inclusive foram meus pacientes que saíram. Vou passar por aqui para ver que eu encontre alguém, porque alguns ficam na rua, não tem para onde ir, né? E eu estava indo e disse: ó, pastor, digo, olha, é você? E era realmente um paciente que tinha abandonado o tratamento, estava ali. E eu olhei para ele, estava a cabeça baixa, desfigurado, estava tão bem no tratamento dele, estava gordinho, estava forte, vinha aqui na igreja, participava. E eu olhei para ele e disse assim: ó, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Eu disse: não estou precisando nada, as pessoas trazem aqui alguma coisa para nós, não demora, chega o almoço. Eu disse assim: mas eu estou com saudade da Caldec, acho que eu vou voltar para lá. E eu disse para ele: volta para lá, volta a se tratar, vai ajudar, precisa de alguma coisa, eu estou aqui para te ajudar. Mas eu saí dali e fui para casa, só que eu fui muito triste, irmãos. Eu disse: meu Deus, como pode, Senhor? Eu vou chegar em casa agora, ter minha casa, ter minha comida para comer, junto com a minha família. E era um domingo, parece que os filhos iam estar lá, e a nora e o genro. E ele aqui, junto com os estranhos, na praça, esperando que alguém lhe traga um prato de comida. Ele disse: que coisa triste. E muitas pessoas estão assim, estão sofrendo, estão passando necessidade. Eu me lembrei, aqueles que se convertem a Jesus, eles abandonam essa vida. Esse é o amor de Deus, em nos salvar e nos tirar lá da sarjeta, nos tirar lá do anonimato e nos trazer para junto dele. E eu pensei também, se eu não tivesse me encontrado com Jesus, quem sabe era eu que estivesse ali, poderia ser eu o que estava ali. E eu agradeci a Deus, dizendo: obrigado, Senhor, por ter me salvado e por ter mudado a minha vida. Veja o que o Senhor fez por mim. Eu quero que nessa noite a gente comece a pensar, irmãos, em tantas pessoas que sofrem. E você sabe que a gente pode até ajudar, como essa pessoa fez, comprando uma casa e doando para essa família, comprando e pagando com o seu dinheiro, porque ele tinha. A gente pode fazer isso. E eu digo, eu pensei, eu também já fiz muitas coisas pelas pessoas, mas eu cheguei à conclusão que a melhor coisa que eu já fiz e que estou fazendo é levar alguém aos pés de Jesus, a se entregar a Jesus, a se converter a Jesus, para que haja uma transformação integral na sua vida física, na sua vida emocional e na sua vida espiritual também, porque o nosso trabalho é para a eternidade, não é só para o presente século. Quero convidar a igreja a começar a meditar nesta noite. O que nós temos feito pelas pessoas? Vamos ajudar com as nossas posses materiais? Vamos, é preciso que alguém que seja ferido receba o nosso auxílio e até levemos a uma hospedaria, a um hospital para se tratar. É preciso sim, mas é preciso também que nos preocupemos com aqueles que estão doentes da alma, com aqueles que não encontraram Jesus ainda. Eu estava hoje a meditar também, ouvindo algumas músicas. Eu me lembrava do tempo que eu ia de casa em casa evangelizando. Eu me lembrei de um tempo em Cacequi, isso nos anos 70 mais ou menos, que eu fui por todas as ruas do bairro,
convidando de casa em casa. E foi à noite, eu tinha mais de 100 pessoas, os convidados, participando daquele culto. E ali iniciou-se uma igreja. E hoje ainda existe essa igreja lá em Caciqui. E existem os pastores, vários pastores que saíram ali daquela igreja, porque eu me preocupei e fui de casa em casa. Pensa que não foi difícil e vergonhoso para mim? Foi, mas eu fui em nome de Jesus. Na minha timidez eu fui em nome de Jesus. Eu venci as minhas fraquezas, venci a minha timidez, venci o meu conforto. Fiquei a tarde inteira convidando de casa em casa. Eu me lembrei também que na Ilha da Pintada, em Porto Alegre, quando era escalado para dirigir o culto, eu ia de casa em casa naquela vila, e à noite as pessoas estavam presentes. Eu me lembro que lá em Eldorado do Sul, localidade de São Suci, nós alugamos um salão e nós fomos de casa em casa, convidando, e à noite as pessoas estavam ali. Eu tenho até as fotos das pessoas alegres, aceitando a Jesus, se entregando para Jesus. E hoje são pessoas que inclusive são obreiros da igreja do Senhor, estão trabalhando, e como Deus mudou as suas vidas. Quero despertar essa igreja, convidar a se despertar, a fazermos mais, a irmos de casa em casa, anunciando a palavra de Deus. Eu estava sonhando esta noite também com uma pessoa, com um presbítero aqui da igreja, e ele estava participando conosco de um culto. Eu disse para ele: irmão, você incentiva os irmãos a trazerem mais pessoas. Ele falou assim: não, pastor, eu mesmo vou de casa em casa. Existem muitas pessoas que eu já trouxe para a igreja, porque eu fui lá na casa delas, orei com elas, convidei-as, e elas vieram para a igreja. E eu me acordei e me lembrei dos tempos que nós fazíamos isto. Esse é o tempo de nós termos este grande amor por aqueles que não conhecem a Jesus, porque Jesus deseja salvá-los, Jesus deseja trazê-los para o seu aprisco, mas é através de nós. Quantas vidas que nós já trouxemos para Jesus, quantas vidas que nós fomos em suas casas e as convidamos, e elas disseram: é isso que nós queremos. Que bom que vocês vieram aqui.